Deus da perseverança e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Romanos 15:5. Quando Paulo escreveu esse texto, ele não queria dizer apenas da unidade entre pessoas dentro de um mesmo corpo, mas ele também estava falando sobre uma divisão interna. A verdade é que nós somos cheios de tensões, cheios de divisões, e esse conflito não se estende apenas com o outro, mas é um conflito interno. É o conflito que carregamos entre quem somos e quem desejamos ser, entre o que acreditamos e o que na verdade sentimos dentro de nós. Vivemos uma constante dissonância, que é a luta entre a carne e o espírito. E isso naturalmente é visto dentro de nós, mas também em nossos relacionamentos com as outras pessoas. E é nesse ponto que surge algo extraordinário, porque Deus, ele não apaga as contradições. Afinal de contas, ele fez cada um de nós de uma forma única, exclusiva, individual, mas ele reorganiza. E é isso que esse texto fala para nós. Quando ele fala sobre perseverança, ele quer dizer sobre o tempo, sobre o processo, sobre o caminho que precisamos andar. E quando ele fala sobre a consolação, ele fala sobre a própria presença dele no meio de nós. A esperança atua no material, no que somos, no que precisamos fazer, esperar, dar tempo, compreender, ter paciência, perseverar. A consolação atua na alma, que é naquele momento de contradição que o próprio Espírito vem e nos consola, nos ensina, nos exorta. E é nesse ponto que une a perseverança e a consolação que podemos construir quem somos no meio de uma comunidade e compreender a nós mesmos e ao nosso próximo. Quando o texto fala sobre uma unidade em Cristo Jesus, ele não quer dizer que precisamos ser formatados, não quer dizer que você é obrigado a pensar igual ao outro, mas vai muito além. Ele quer dizer que precisamos pensar a partir de um mesmo Espírito, que é o próprio Espírito de Deus. E isso se traduz numa outra citação de Paulo, que ele diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Nós começamos a amadurecer quando entendemos que unidade não é a necessidade de eliminar o caos, mas de conseguir habitar nessa diversidade, nesse caos, com consciência e fé, e pela unidade do Espírito Santo de Deus. Perseverar é continuar, mesmo quando não conseguimos ver coerência. E o consolo é o próprio Espírito Santo, compreendendo e acolhendo a nossa mente que ainda não conseguiu processar toda a diferença entre nós. E é a partir deste lugar que o texto nos exorta, quando diz que o Deus da perseverança e da consolação é capaz de transformar toda essa tensão em harmonia, toda essa divergência em propósito, e uma divergência que não está só entre nós e o nosso próximo, mas as divergências que trazemos em nosso interior. O mesmo Deus que une o corpo é o Deus que reconcilia o nosso interior dividido. Que a perseverança que vem de Deus te sustente na caminhada e que o consolo que vem do próprio Espírito Santo cure cada um dos pedaços que a caminhada já despedaçou.